Muito boa noite, estamos começando mais um programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 20 e também pela internet. Hoje nós vamos debater o terceiro Fórum de Desenvolvimento, Federalismo e Dívida dos Estados. Este fórum vai acontecer amanhã na Assembleia Legislativa e é uma proposta do deputado estadual Daniel Messac, ele que é do PSDB e vai conversar conosco. Também conosco Venâncio Fonseca, deputado estadual do Sergipe, ele é do PP e vice-presidente da UNALI. Nós vamos conversar sobre esse assunto que eu acho muito interessante aqui no nosso programa. Comigo também, na bancada, Ulisses A.S. Vamos cumprimentar primeiro o deputado estadual lá de Sergipe, Venâncio Fonseca. Boa noite, é um prazer recebê-lo aqui. O prazer é todo nosso. Encontrando-me aqui no estado de Goiás, onde, através do convite do colega aqui na Assembleia Legislativa, onde traz a entidade com uma participação de mais de 30 deputados estaduais para discutir um tema de grande importância hoje, que é sobre o endividamento dos estados e municípios no país. E na verdade os estados e municípios realmente as coisas não andam muito boas, não. Muita gente reclamando. E o deputado estadual Daniel Messac, ele é do PSDB, propôs exatamente a criação deste fórum, a vinda deste terceiro fórum aqui para o estado de Goiás para debater sobre essa situação. Deputado, é um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Boa noite. Então, boa noite, cumprimentar você, João Silvestre, cumprimentar também o grande amigo Ulisses A.S., a quem eu tenho por ele aqui uma grande admiração, e dizer da alegria e da satisfação estar participando aqui do programa Canal Aberto da PUC TV. Boa noite, Ulisses. Boa noite, João Silvestre. Boa noite especial para você, telespectador do programa Canal Aberto, e também para os nossos parlamentares aqui, o deputado Venâncio e o deputado Daniel Messac. E o deputado Venâncio Fonseca, ele que é do PP lá de Sergipe, é vice-presidente da UNALI. O que vem a ser a UNALI, deputado? UNALI é a União dos Legislativos Estaduais. É uma entidade que representa todas as assembleias do país, de todos os estados. É tipo uma casa onde é debatido todos os problemas com relação ao legislativo nos seus estados. Tem força em relação ao governo federal, à União, a UNALI hoje? Olha, a UNALI, nós somos 1.059 deputados, no país todo, onde é filiado a UNALI na faixa de uns 800. Nós estamos, inclusive, fazendo agora em Recife um encontro, o 17º encontro da UNALI, onde vai haver, inclusive, a eleição e a participação de vários palestrantes sobre vários temas importantes do país. E é uma entidade que abriga todos os legislativos estaduais. Pode ter certeza que é uma força muito grande. Nós temos sede em Brasília. Sempre, todos os meses, há reuniões com os deputados estaduais e sobre temas diferentes. Agora, Daniel Messac, o senhor propôs esse terceiro fórum aqui para o estado de Goiás, exatamente para debater as dívidas do estado e do município. É mais focado para o estado de Goiás esse debate? Bem, João Silvestre, primeiro eu quero registrar aqui, em nome dos pares aqui de Goiás, a alegria, a satisfação e o quanto representa para nós recebermos aqui tantos deputados de outros estados e um fórum onde a UNALI, juntamente com a nossa GM, está abraçando aqui essa questão. Agora, essa questão nossa aqui, ela traz aqui uma preocupação no que diz respeito às dívidas dos estados e municípios, mas nós vamos além disso. Nós temos uma preocupação muito grande naquilo que diz respeito ao Pacto Federativo. Hoje há, em função deste Pacto Federativo, uma concentração muito grande de recursos, onde os entes federados ficam à mercê da boa vontade do chefe do governo federal, seja ele quem for, independente de questão partidária, fica ali na mendigança e os estados e municípios estão sendo penalizados. Quando nós falamos dessa questão da redistribuição, porque você olha para a questão da segurança, é responsabilidade do Estado, saúde, responsabilidade do Estado, educação do Estado. Então, os municípios e estados têm a sua participação, mas o governo federal ele fica isento.
aí ele fica com em torno de 72% de tudo aquilo que é arrecadado, a maior fatia do bolo, mas ele, olha, eu vou liberar esse recurso aqui, e utilizam isso, inclusive, para ter um certo controle sobre os governantes dos estados. Mas, Ulisses, inclusive eu gostaria até que esse assunto sobre o endividamento, a situação dos municípios, a distribuição, ficasse para os blocos seguintes, onde nós teremos aqui um outro convidado que vai discutir esse assunto com a gente. Queria focar agora um pouco mais sobre o fórum de amanhã. O senhor disse que virão aí vários deputados, nós teremos também a presença do governador Marconi Perillo, vai ter a fala também do Baré, a Associação dos Municípios estão participando também com o senhor desse fórum, com a UNALI e também a Assembleia Legislativa? A AGM, ela participa ativamente dessa questão. O Baré, nós o convidamos para que ele pudesse, e ele ficou responsabilidade dele de mobilizar os prefeitos, mas a Assembleia também fez esse papel, porque a maioria dos prefeitos também hoje estão na mesma situação de mendigância. Então nós teremos ali os prefeitos, foram também convidados também os vereadores, presidente de Câmara Municipal, e nós já temos confirmado, já que já chegaram, que já estão em Goiânia hoje, em torno de 35 a 38 deputados de outros estados que estão aqui. Da região sudeste também? Porque de todo o país. É mais rica. Mas estão aqui participando e nós entendemos que a partir do momento em que a UNALI assume esta bandeira, ela passa a ser uma bandeira não apenas de um estado, mas ela passa a ser uma bandeira de todos os entes federados. Certo, isso é muito importante. Agora, além da Associação Goiana dos Municípios, da UNALI, os deputados, o Helder Valim deverá participar também, vai ter palestra com quais as pessoas? O presidente da Assembleia, o governador Marconi Perillo, quem mais deverá usar da palavra? O presidente da AGM deverá também estar fazendo uso da palavra. Então nós teremos ali pessoas que estão vindo através da UNALI também, que foram indicados pela UNALI, para que possa estar abordando especificamente essa questão do endividamento e a questão também do Pacto Federativo. Quais serão os caminhos que a partir de então nós poderemos trilhar? O que este movimento nosso ele trará de benefício não apenas para o estado de Goiás. Dentro dessa questão está inserido também uma preocupação também com a unificação do ICMS, que sem sombra de dúvida, um dos maiores golpes para os estados emergentes, dos quais o estado anfitrião sofreria muito com isso, traria prejuízos irreparáveis para a nossa economia. Parece que é uma união entre o executivo, são os executivos municipais, a própria AGM vai participar amanhã, e o legislativo. Por que não incluir nessa luta também, deputados, a participação, por exemplo, do judiciário? O judiciário não é importante para que quebra por exemplo, esse paradigma que existe hoje entre, vamos dizer, paternalismo que existe, que o governo federal controla tudo, tutela tudo e faz o que ele quer fazer com os estados e com os próprios municípios? Olha, a questão do judiciário, ele não tem essa abertura política, como tem os prefeitos, os governadores, como tem o segmento empresarial. Para o juiz, o mundo deles, sem nenhuma crítica, que é aquilo que está nos autos. O que está nos autos está fora, então não existe. É a visão do judiciário. Nós temos procurado inserir a participação de alguns membros do Poder Judiciário, mas ainda não logramos êxito nisso, em função de que eles têm a tarefa de que quando são provocados, então estar julgando-os. E o entendimento, às vezes, a participação deles neste momento, tendo como certo que possivelmente eles terão que tomar alguma decisão em processos que estão em tramitação. Até porque é outro poder, né? O Executivo, o Legislativo e o Judiciário. No caso aqui é mais o político, mais legislativo. Isso, mais uma ação mesmo. É mais uma ação política do que judiciária. Agora eu quero perguntar para o Venâncio Fonseca, deputado de Sergipe, ele é vice-presidente da ANALI. Da UNALI. Da UNALI, isso. Só deputados de oposição virão? Só o pessoal da oposição ou virão alguns deputados também da base do governo? Não, a UNALI é uma entidade que abriga todos os deputados estaduais de todas as assembleias legislativas, seja a oposição, seja a situação, não tem cor partidária. Lá a participação
É de todos. O nosso trabalho é em prol do fortalecimento da nossa instituição e defender esses temas como estão aí. Nós estamos defendendo, cada um com a sua opinião. Tá certo. Daniel Messac, vai vir algum deputado ligado ao governo da Dilma? Nós tivemos em João Pessoa a participação de deputados ligados ao governo federal e nós já temos também a presença, eu não tenho como nominá-los aqui, mas já temos vários deputados também ligados ao governo. Uma questão importante que nós estamos observando é que não está sendo levado isso como uma bandeira partidária. Está sendo levado como uma bandeira de interesse da sociedade. Portanto, deputados do PSDB, do PT, de todo um movimento suprapartidário que visa criar uma condição para modificar alguns pontos que nós consideramos que são prejudicial para a sociedade. Tá certo. Nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco estaremos de volta com o programa Canal Aberto. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 20 e também na internet. Estamos conversando sobre o terceiro Fórum de Desenvolvimento, Federalismo e Dívida dos Estados, que vai acontecer amanhã na Assembleia Legislativa. Estamos conversando com o deputado Venâncio Fonseca, ele é deputado estadual de Sergipe, é do partido PP, e também com Daniel Messac, deputado estadual pelo PSDB. O Daniel que está promovendo este fórum, né? Ele que trouxe o fórum aqui para Goiânia. E esse fórum, a expectativa, Daniel, de sair dali o quê? Uma carta, um projeto, alguma coisa no sentido de focar em cima do governo federal para resolver esses problemas do Estado? Primeiro, nós queremos ser bem pragmáticos nessa questão. Nós temos o foco no governo federal, mas todo deputado federal e senador, eles também têm uma ligação, um elo de ligação muito estreito com os deputados estaduais, isso aí não resta dúvida. Então nós vamos focar nessa direção do governo federal e vamos fazê-lo também através dos deputados federais e dos senadores que naturalmente buscarão a reeleição. Nós queremos mostrar para a sociedade a disponibilidade que existe dos deputados, se necessário for, de um enfrentamento, de buscar mudanças a nível de uma emenda constitucional, de lei complementar, do que for necessário para que nós possamos amenizar o sofrimento que hoje estão os estados e municípios. Deputado, esse encontro, esse terceiro fórum, ele é aberto à participação popular das entidades e instituições ou é só os deputados? Olha, a Assembleia, ela é a casa do povo, é ali que tem a ressonância dos problemas do Estado de Goiás. Então, ela está aberta, sim, à sociedade de uma forma geral. Agora, naturalmente, nós teremos os debatedores, a presença dos deputados que estarão aí fazendo uso da palavra ali. Nós estaremos, então, a palavra aberta, naturalmente, a esses deputados que estão vindo de outros estados e que traz aqui encaminhamentos que vão, de certa forma, dar aqui um direcionamento na luta que nós iremos desenvolver a partir de agora. Agora, a presença da sociedade ali, Ulisses, ela é indispensável. Agora, a imprensa ela tem um papel muito importante. A imprensa ela tem o papel de mostrar para a sociedade o que está acontecendo dentro do estado de Goiás e o que está acontecendo também em Brasília. Porque aquilo que acontece em Brasília reflete positiva ou negativamente nos demais estados e municípios. Então é importante que a imprensa tenha esse trabalho, esse papel que tem exercido com muito brilhantismo, de naturalmente mostrar para a sociedade para que ele também cobre do seu deputado. Olha, nós queremos o seu apoio para esta luta. Porque todo deputado ele busca no líder comunitário, no vereador, no empresário, no pastor, no padre, um apoio para o seu projeto político. E na hora de buscar esse apoio diz, olha, nós queremos maiores recursos para o nosso Estado. Tema como a guerra fiscal, chamada guerra fiscal, não sei se pode ser chamada assim, né? Mas essa disputa entre estados aí que existe, será discutido também amanhã? Será discutido e eu quero crer que o governador deve abordar também essa questão. E é importante que essa questão da chamada guerra fiscal, que não é nenhuma guerra fiscal. Olha, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Santa Catarina, eles tiveram ali já um crescimento. Eles ofereceram incentivo fiscal
para que os empresários pudessem investir, gerar emprego, pagar bons salários e transformar sua matéria-prima em produtos industrializados, fazendo agregação de valores. Agora, os estados que estão aí, chamados estados emergentes, quando começa a crescer, e é importante citar que Goiás, entre todos os estados, é o estado que mais cresceu, proporcionalmente a maior contribuição para o PIB foi dado pelo estado de Goiás, está à mercê aí de um projeto que intitulou chamado Guerra Fiscal. Não é uma guerra fiscal. Nós queremos condições para que os nossos empresários possam continuar trabalhando, gerando emprego, pagando salário e agregando valores à nossa matéria-prima. Mas em relação a esse negócio da guerra fiscal aí, pelo menos eu já vi alguns secretários, o próprio secretário nosso aqui já reclamou em relação a isso, principalmente a disputa que existe com Brasília. Isso atrapalha o desenvolvimento do estado de Goiás, essa relação que existe, vamos dizer, beligerante, da economia e da oferta, por exemplo, de bonificação, de alguns estímulos, incentivos para atração de indústria em relação a Goiás, ou seja, a outros estados, tem atrasado um pouco Goiás, ou o senhor acha que Goiás está no ritmo normal? Olha, atrapalha, nós temos uma grande dificuldade hoje. Primeiro, Goiás cedeu para que a União pudesse construir ali a capital federal. Mas o Distrito Federal, ele não tem a preocupação com a arrecadação, porque a folha de pagamento, ele manda para o governo federal. Desses 72% de todo o país que fica lá com eles tiram e pagam a folha de pagamento deles. A questão da saúde, eles só mandam conta. A educação, eles só mandam conta. Então, eles não têm essa responsabilidade de buscar a arrecadação e eles não têm a preocupação de administrar os poucos recursos, porque eles vivem de mesada. Isso para nós aqui é muito grande o prejuízo. Você pega um policial do estado de Goiás e um policial do DF. A diferença de salário é muito grande. Por quê? Porque lá o salário é pago pela União, enquanto que aqui o salário é pago com esses poucos recursos que ficam e que os governantes têm que realmente fazer verdadeiros milagres. Tá certo, eu quero perguntar agora para o deputado Venâncio Fonseca, ele é de Sergipe, do PP, vice-presidente da Unali, e o petróleo? E o chamado pré-sal, a divisão dos royalties, qual o ponto de vista do senhor com relação a isso? Olha, por exemplo, o meu estado é um dos grandes produtores de petróleo do país. Exatamente, por isso que eu perguntei. Mas eu acho justa a divisão, né? Essa briga no bom sentido que ocorreu entre o estado do Rio, do Espírito Santo, de São Paulo, com relação ao pré-sal, mas eu sou de um estado pequeno, grande produtor de petróleo, e eu acho justo a divisão também para com os estados que não são produtores. O Sergipe perde com essa nova divisão? Não, o Sergipe fica no equilíbrio. Não vai perder? Não, perde não. E esse tema será discutido também no fórum? Olha, é provável que seja abordado, mas não é a questão principal hoje. A questão principal, ela passa por essa questão do Pacto Federativo, pela questão das dívidas dos estados e municípios, e deve ter o terceiro ponto também, que é a questão da unificação do ICMS, que estão falando em 4%. Esses serão os três pontos principais que serão mais explorados lá dentro. Naturalmente, levantado por um ou outro deputado, é provável que também a discussão venha à tona. Agora, essa queda aí dos 4% para os estados, Goiás perde muito? Goiás vai ter um prejuízo, fala-se milhões e milhões, e que isso representaria menos recursos para segurança, menos recursos para educação, para a saúde. Significaria, do pouco que nós temos, significaria tirar muito desse pouco. E fala-se um fundo de compensação que o governo quer criar, estabelecendo ali que 25% seria de fundo, viria para fundo perdido e 75% seria a título de empréstimo. Primeiro, há uma concepção que ninguém se acredita nisso. Em tempos passados, criou-se um fundo de compensação em função da Lei Candir e ela não foi cumprida. Então, o que se espera também, criando um fundo de compensação, que seja estabelecido 50% em fundo perdido e 50% a título de empréstimo, e que seja assegurado através de uma emenda constitucional.
porque estando na Constituição, há, nesse caso, para os estados que ficaram no prejuízo, uma possibilidade maior de fazer cumprir aquilo que está acordado. Deputado, há uma união entre os deputados estaduais, os deputados federais em relação a, vamos dizer, essa possibilidade de Goiás perder? Ou seja, há uma união no sentido de querer barrar, por exemplo, essas pretensões que existem? Olha, essa união ela existe entre os pares, ela existe entre pares de diferentes correntes partidárias, os prefeitos também, e nós tivemos o prefeito do PMDB, do PT participando dessas reuniões, mas ela existe também uma união muito forte também do segmento empresarial, mas o que se pretende é construir uma aliança com outros estados que também ficaram no prejuízo e fazer dentro de Brasília, porque Brasília hoje é a caixa de ressonância para toda a nação, fazer ali uma manifestação, como aconteceu em épocas passadas, dos tratoraços. Que nós possamos ir lá com 50, 100, 200 mil pessoas e dizer da nossa indignação. Nós fomos eleitos para falar em nome do nosso povo. E nós queremos ir para lá, levando esse povo e dizer para o Congresso Nacional, dizer para a presidenta Dilma, para o ministro da Fazenda, que nós não aceitamos essa imposição que estão colocando nos estados emergentes. Tá certo. Eu quero perguntar ao deputado Venâncio Fonseca, aliás, deixar que ele fale mais alguma coisa sobre o fórum de amanhã, porque nós vamos agora encerrar esse bloco e agradecer o senhor pela presença aqui no programa também. Qual a expectativa do senhor para amanhã? Se o senhor quiser fazer o convite aí para o pessoal, fica à vontade. Eu acho que todos aqueles que tiveram a oportunidade de assistir esse debate amanhã na Assembleia Legislativa será importante, uma vez que também será debatido sobre o endividamento de Goiás, a capacidade de endividamento, enfim, tudo aquilo que está acontecendo com relação a empréstimos para o estado de Goiás. E eu acho que o convite do colega Daniel foi importantíssimo para que a instituição aqui viesse, debatesse o tema e daqui também saísse uma carta, né? Uma carta proposta pela nossa instituição como sugestão para o Congresso Nacional, para a Presidente da República, com relação a esse ponto que é o endividamento dos estados. Alguns estados estão estrangulados já, sem capacidade mais de tomar empréstimo e principalmente com esse juro exorbitante que é cobrado pelo governo federal. Nem os bancos particulares cobram o juro que o governo federal está cobrando aos estados. Muito obrigado, senhor, pela presença. Eu que agradeço ao senhor João Silvestre, ao Ulisses Aécio e ao programa Canal Aberto da PUC TV. Bom, e no próximo bloco nós estaremos contando aqui com João Pedro Casaroto, ele que é auditor fiscal e membro da UNALI e vai falar conosco aqui sobre as dívidas dos estados. Daqui a pouco estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 20 e também pela internet. Agora, na mesa com a gente, o João Pedro Casaroto, ele é auditor fiscal e membro da UNALI, especialista em dívida dos estados. Boa noite, é um prazer recebê-lo aqui também no programa Canal Aberto. Boa noite, João Silvestre, boa noite, Ulisses, boa noite aos telespectadores do programa Canal Aberto. É uma honra muito grande de participar desse programa que a gente sabe que tem uma grande audiência e é muito respeitado na comunidade. Muito obrigado. Nós estamos conversando também com o Daniel Messac, deputado estadual, com o Ulisses Aécio. Agora nós vamos discutir sobre as dívidas dos estados e municípios. João, por que é que os estados ficam tão endividados e os municípios e o governo federal emprestando dinheiro à torta direita? E tem dinheiro na Caixa, Banco do Brasil, do BNDEF, sempre com muito dinheiro em caixa, e os municípios vivendo esse momento tão difícil que todos os prefeitos reclamam em todo o Brasil. Eu creio que basicamente esse é um processo que decorre do enfraquecimento do Pacto Federativo e da Federação Brasileira. Nós estamos diante de um movimento contínuo e avassalador no sentido da instalação do Estado unitário
no Brasil, né? Então, me parece que isso é mais um passo para que se concretize e que fique exatamente definido o Estado unitário no Brasil, né? Existe algum paradigma, assim, vamos dizer assim, algum exemplo até internacional de que há um equilíbrio entre, por exemplo, entre essas dívidas do Estado, ou seja, que o Estado, por exemplo, ele não deva muito? Nós temos que entender o seguinte, o endividamento do órgão dos Estados, da União e tal, é um instrumento normal que é utilizado como antecipação de receita, é uma maneira de o Estado buscar recurso, né, de fazer investimento. O endividamento não é um palavrão, né? O endividamento é uma coisa normal. Os estados, os municípios buscam no endividamento uma maneira de antecipar e poder fazer grandes obras, não tem como esperar juntar o dinheiro. Então não é um palavrão. O palavrão hoje é o endividamento que aconteceu no final da década de 90 e que o que foi que estrangulou sobremaneira os estados e os municípios. Este endividamento é que nós estamos criticando. Há, inclusive, outras dívidas que os estados têm com a União que não estrangularam, que foram pagas normalmente. Esta negociação, que chamada na época de renegociação das dívidas, e que ocorreu no final da década de 90, esta especificamente é a que estrangulou de morte os estados. Por quê? O juro ficou muito alto? É porque as condições do contrato, a própria lei estabeleceu condições draconianas, né? E os contratos aprofundaram ainda mais essa questão. Então nós tivemos na época, vai ficar meio difícil de falar, é uma linguagem mais técnica, mas nós tivemos as nossas dívidas indexadas ao IGPDI. O IGPDI é um índice que é calculado por uma instituição privada, o IBRE da Fundação Getúlio Vargas, e que calcula variações de preço, né? Que diferentemente de um IPCA, que é o índice calculado pelo IBGE, que calcula a inflação brasileira. Normalmente esse índice ele corre acima da inflação, ele corrige mais do que a inflação. Então já o primeiro erro foi ali, a adoção deste índice para corrigir os empréstimos. O segundo erro, não sei se foi erro, mas afinal das contas, o segundo movimento muito pior foi aí o estabelecimento da taxa de juros sobre esse índice. Quer dizer, além dessa correção ficar acima da inflação, nós ainda tivemos acoplado neste índice uns juros, né? E estes juros efetivamente é um dos maiores causadores do estrangulamento das finanças. Mas não tem jeito de corrigir, por exemplo, essa situação, não? Com certeza, e exatamente isso que nós estamos fazendo. A Unali colocando no debate político, sim, porque é uma relação entre entes federados. A União é um ente federado, tanto quanto os estados, quanto os municípios. Pois é, mas nesse caso, por exemplo, corrigir essa situação que o senhor disse, inclusive até essa inversão desses índices aí, depende do quê? Depende do legislativo ou depende preponderantemente do executivo? Não, depende do legislativo, dos nossos parlamentares, tanto os estaduais quanto os federais, quanto os senadores. Depende da sociedade civil se apropriar dessa questão e dizer, bem, por que é que eu estou sofrendo falta de segurança? A sociedade civil tem que se apropriar, a sociedade civil organizada, né? Ela tem que se apropriar dessas informações e começar a procurar os parlamentares e com certeza vamos reverter isso, não tem dúvida nenhuma, não é? Porque os nossos parlamentares são muito sensíveis aos apelos da sociedade civil. Então nós precisamos que a sociedade se aproprie dessa informação e comece a dialogar sobre isso e debater. Claro que bastava a presidente da República, neste presidencialismo imperial que nós temos no país hoje, bastava uma pessoa, a presidente da República, decidir, eu vou mudar, ela muda. Né? Quer dizer, seria muito simples. Quer dizer, falta vontade política dela. Não há interesse. Não há interesse porque, de certa maneira, os governantes que nós elegemos, isso não é presidenta Dilma, Lula, Fernando Henrique, não, os presidentes que nós elegemos e que a sociedade elegeu, chegando em Brasília e se apresenta essa situação muito confortável. Olha, eu tenho na mão os municípios e os estados. Aí você vê, eu sou eleito presidente, chega lá, agora você pode fazer o que você quiser com os estados, você libera dinheiro para o que quiser, dependendo, como disse o deputado Daniel há pouco, vai lá, tem dinheiro, mas é nestas condições e para isso... Se fala demais em dinheiro, por exemplo, dinheiro. Quando se fala em governo, não se pensa outra coisa a não ser recursos, dinheiro. E todos nós sabemos que existe uma política paternalista no Brasil que ela não é só, por exemplo, vem de cima para baixo.
presidencial, não. Ela é até nos estados, às vezes até nos municípios. Que é essa política de ficar dando cesta básica, hoje existe vale para tudo, não é? O senhor acha que isso contribui, essa política paternalista também contribui com esse endividamento dos estados? O senhor acha que, por exemplo, quando é que nós vamos acordar para tentar diminuir, minimizar um pouco essa política que existe em querer agradar demais, ou seja, inclusive sacrificando outras classes sociais? Esta coisa que a gente pode chamar de renda mínima, que são essas bolsas distribuídas, ela num primeiro momento é importante, porque ela possibilita que as pessoas tenham pelo menos uma pequena renda, mínima que seja, mas pelo menos tem. É uma certa maneira de distribuir a renda no país. Então, não é uma política totalmente ruim, porém ela começa a se tornar perversa na medida em que isto não avança, fica nisto, fica parado. A população e a cidadania fica contente com essa renda mínima e aí isso começa a complicar. Isso Doutor realmente, João, é uma maneira do governo ter a população na mão. Nós sabemos disso, que através das ações, né, claro, de ajuda, uma certa forma, o governo tem um controle da população. Claro. Agora, a nível de Estado também, pelo endividamento que nós estamos sentindo aí com os municípios todos endividados, sim, o Estado endividado, também é uma maneira do governo ter na mão a política? Com certeza, absolutamente certo. Aliás, no meu entendimento, a ideia dos contratos na época foram com esse objetivo. Controle. Controle total. Você Centralização. eu abro mão para você. Centralismo político, administrativo e tributário. Este é o grande objetivo. No meu entendimento, estamos caminhando a passos largos para este centralismo. Para um país como o nosso, do nosso tamanho, com a diversidade que nós temos nesse país, não funciona centralismo, do jeito que a coisa está andando. Mas, no meu entendimento, e foi feito de caso pensado, não foi por acaso, não. Verdade. Agora, Daniel Messac, pelo que você sentiu aí nas palavras do Dr. João Pedro, dá para se notar que esse caminho é muito perigoso, né? Politicamente, o governo federal centralizando tudo, controlando tudo, a população e os próprios estados e municípios. Isso é ruim para a democracia? É diante desse quadro que nós manifestamos a nossa preocupação, que nós estamos conclamando a sociedade a entender que o momento é de independência ou morte. Nós temos aquela, ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Não há pátria livre se os entes federados, eles estão, diga-se entre aspas, eles estão escravizados por um jogo de interesse político, onde se utiliza a economia e os incentivos fiscais para segurar ali os mandatários, os governantes, dentro do bem-querer do governo federal. Isso independe de quem está lá em Brasília. Infelizmente, isso é muito perigoso e é danoso para a democracia. Deputado, todos nós sabemos que existem os estados ricos, não é? Nós conhecemos aí, inclusive, essa briga, ela é antiga no Brasil, ou seja, já tem trocentos anos isso aí. Eu queria fazer uma pergunta até para vocês dois em relação a isso. É possível, por exemplo, equilibrar isso no Brasil, ou seja, mesmo com essa pressão, ou é mais utopia? E outra coisa também, assim, outros estados são mais confortáveis do que os estados, assim, por exemplo, centro-oestinos, Olha, São Paulo, Rio? Os estados emergentes, Luiz Aécio, eles naturalmente, eles estão agora construindo a duras penas o seu alicerce econômico. Então eles são muito mais penalizados do que os outros estados, porque os outros estados eles ainda possuem ali um laço financeiro, porque são estados extremamente industrializados, que já desenvolveram ali um mecanismo de arrecadação superior aos demais estados. Então, tem essa facilidade. Por um outro lado, a questão específica do Pacto Federativo e da dívida, ela prejudica da situação que está, ela é danosa, ela é cancerosa, é maléfica para todos os estados. Não interessa se o estado é um estado de São Paulo ou se é um estado de Goiás, ela é realmente ali um câncer que está tirando ali a economia daquele estado. Tá certo. Nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco estaremos de volta com o programa Canal Aberto.
Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 20 e também pela internet. Estamos conversando sobre o terceiro Fórum de Desenvolvimento, Federalismo e Dívida dos Estados, que vão acontecer amanhã, ou que vai acontecer amanhã na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Várias autoridades deverão estar marcando presença amanhã, inclusive o governador do Estado de Goiás. O Fórum foi uma iniciativa do deputado estadual Daniel Messac, ele que está aqui na mesa conosco, e também estamos conversando agora com o doutor João Pedro Casaroto, ele que é auditor fiscal e membro da UNALI. Ulisses, você fez uma pergunta para os dois. Essa pergunta é para o doutor João. Tinha feito o Messac, que respondeu no bloco anterior. Se esses outros estados assim mais ricos, ele também passa por essa mesma dificuldade que esses estados, assim, vamos dizer, um pouco mais afastados da região litorânea? Não, com certeza. Os estados ditos mais ricos, não é? Mas também tem grandes problemas também, não é? Porque à medida que tem a riqueza, mas também acumula muita pobreza e muito problema também. Não, eles também têm este problema. Nós temos, diante essa questão da dívida, é importante que fique registrado assim. Sendo Estado rico, vamos dizer isso, Estado pobre, vamos caracterizar assim, não sei se é uma boa medida, mas bem, ou estados emergentes, como disse o deputado Daniel. O povo parece pobre mesmo. Nenhum governador hoje tem condições de enfrentamento ao governo central. Eles são todos absolutamente dependentes do governo federal. Não há um governador que tenha condições de chegar e bater na mesa, porque se bater na mesa no dia seguinte, ele está gelado. Nem São Paulo, por exemplo, que Não tem. A arrecadação está centralizada, né? 70% vai para o governo Tem federal. muita arrecadação centralizada, mas este endividamento, São Paulo é uma das grandes dívidas dessa lei que nós estamos falando aqui, que foi feita em 97, o bolo grande é de São Paulo. Quando foi feito esse endividamento, houve um contrato. E neste contrato ficou estabelecido assim, eu te empresto dinheiro, tentar falar bem coloquialmente assim, eu te empresto dinheiro, tu assina um contrato aqui que estava me devendo nessas condições. Em troca disto, você vai fazer um plano de ajuste fiscal. Anualmente, técnicos da Secretaria do Tesouro Nacional, vinculadas ao Ministério da Fazenda, fazem visitas em todos os estados, as missões técnicas da STN, tipo missões técnicas do FMI. São rigorosas essas missões? Sim, exato. Eles vêm e no contrato está estabelecido o seguinte, metas. Examina se as metas foram cumpridas, as metas estabelecidas no ano anterior, estabelece metas para os próximos anos e aquelas metas devem ser cumpridas, sob pena de vencimento do contrato. O governo federal, caso a meta não tenha sido cumprida, tem poderes, se vai fazer ou não é uma outra coisa, mas tem poderes de contrato de executar toda a dívida. Não há Estado que tenha condições de pagar toda a dívida de uma hora para outra. Então, a dependência dos Estados hoje é a mesma. Tanto ser Estado grande, Estado pequeno, não faz a menor diferença. Qualquer Estado brasileiro e os municípios, então, nem se fala. E existe um mecanismo também de fiscalização do Estado, que o Estado só pode endividar ou contrair novas dívidas de acordo com a autorização do Banco Central? Seria isso o Banco Central ou do... Não, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi um grande avanço que se teve no país, ela, de certa maneira, eu não tenho um dado concreto absoluto, mas assim, pela análise rápida que se faz, ela está sendo totalmente rasgada hoje. Porque muitos estados que não teriam condições de contrair novos empréstimos em função da Lei de Responsabilidade Fiscal, está sendo permitido que se contraia mais empréstimos. Né? E muitas vezes esses empréstimos são feitos para pagar esta dívida que nós, sociedade civil, estamos questionando. Então, na verdade, nós estamos sepultando isso e a autorização tem que partir do governo federal, do Senado Federal, não é do Banco Central. A Secretaria do Tesouro Nacional é que dá o aval para o Estado tirar um empréstimo, porém tem que ter autorização do Senado Federal. Nada acontece nesse país sem a participação do Senado. O Senado Federal é uma das principais casas que nós temos em Brasília, porque absolutamente nada acontece em Brasília e no país se não passar pelo aval do Senado Federal. E como ele é subalterno ao Executivo,
fica tudo na mão da nossa presidência. Mas nada né? impede que a sociedade civil organizada, como o movimento da Esse é o UNARE, grande objetivo. começa a movimentar, começa a questionar os nossos senadores. Portanto, nós podemos, são 3 senadores em cada estado. Se nós mobilizarmos em cada estado 2 senadores, nós já podemos fazer algum trabalho. Isso não é aquela velha briga, luta de Davi contra Golias, não? Eu vou fazer uma pergunta para o senhor. Por exemplo, todos nós sabemos que o problema existe, ou seja, que esse endividamento existe, que existe esse presidencialismo imperial, como o senhor acabou citando aqui. E do outro lado lá, existe essa sensibilidade? Ou seja, vamos pegar, no caso da presidenta Dilma lá, do governo federal, existe essa sensibilidade dessa mudança? Eu acho que não. Eu acho que a tendência é manter o centralismo, porque o centralismo não acontece por acaso, ele é de caso pensado. Né? E aí eu digo mais, não é um problema da presidente Dilma, eu tenho dito e tenho escrito, inclusive sobre isso, tenho assinado embaixo. Na verdade, quem comanda a política econômica no país hoje é o estamento burocrático do Brasil. Porque você imagina assim, você é presidente da República, chegou lá, de repente você tem que decidir sobre coisas do norte, do nordeste, do sul, do centro-oeste. Você não tem capacidade, não tem uma cabecinha para resolver tudo isso. Você precisa desse estamento burocrático. Esse estamento burocrático, ele acaba dominando o jogo político e administrativo do país. Na verdade, o centralismo mais beneficia esse estamento burocrático instalado em Brasília do que os próprios eventuais e circunstanciais governantes. Daniel Messac, pela explanação que o doutor João Pedro Casaroto fez aqui, o bicho é brabo, né? Põe brabo Não nisso. vai ser fácil para os deputados reverter essa situação hoje no país. O caminho é esse aí mesmo do fórum? Olha, nós estamos convencidos que realmente essa questão ela é extremamente difícil. O enfrentamento ela não é assim um caminho fácil, mas é o caminho que nós encontramos, que é buscar construir um sentimento dentro dos nossos pares, dos legisladores, passando pelo Congresso Nacional, e que este sentimento, porque o político ele tem que assimilar o sentimento, o desejo da sociedade, transformar aquele sentimento de desejo em realidade. E o desejo que nós temos agora é que possa tornar em realidade uma distribuição justa. Se o Estado recebe a responsabilidade de cuidar da saúde, porque o Estado ele tem um percentual da sua receita que é aplicada na saúde, da educação, na segurança, por que a União não tem esse percentual? Por que só os estados e municípios são responsáveis? Então nós sabemos da dificuldade, agora nós estamos trabalhando dentro de uma lógica, de um princípio lógico, que nós entendemos e que é fácil passar isso para a sociedade. Então o deputado federal, o senador, que quiser continuar dentro do seu processo político, ele precisa ter essa capacidade de inserir dentro desse conjunto de forças que quer a mudança. E a mudança, ela não é para daqui a 10 anos, ela precisa ser urgente. Caso contrário, diz, Estado e município não vão à falência, vão sim. Porque nós já estamos vendo os estados e municípios falidos em função de uma saúde, de uma segurança e uma educação que não há recurso para ser aplicado. Isso é verdade, já tem municípios aí que não tem a menor condição de sobrevivência, fica aí na dependência do FPM, né, dessa verbinha que vem, não tem condições, não tem autonomia nenhuma financeira e acaba sofrendo. Eu pergunto para o doutor João Pedro, tecnicamente, qual é o melhor caminho para os municípios hoje no país? Não, na questão do endividamento, nós temos que fazer uma alteração na legislação brasileira, né, impelindo o governo federal a repactuar essa dívida e revisar essa dívida. Né? Nós estamos defendendo... Do jeito que está, não dá. Não dá. E isso é via legislação, nós temos que fazer... Aí tem um detalhe jurídico aí um tanto interessante, porque como um contrato é entre as duas partes se nivelam. No momento que eu assino um contrato contigo, nós somos nivelados, não tem mais superior e inferior. No momento que a União assina um contrato com Goiás, as duas partes estão niveladas. Né? Então, na verdade, no momento que para mim alterar o contrato,
mesmo a legislação me dando essa autorização, para mim alterar esse contrato, a União tem que concordar com a alteração desse contrato, porque é um contrato que foi feito, está juridicamente perfeita. Bueno, então precisamos aí alterar a legislação e mobilizar a sociedade e os nossos parlamentares, principalmente os federais, porque aí é onde que reside o grande poder para este assunto. E mudar essa lei. E não só mudar a lei, como exigir da União a alteração contratual. Para que isso, nós precisamos revisar. Nós precisamos, veja bem, o Estado que teve o contrato menos oneroso, ele teve IGPDI, aquele índice lá, mais 6%. De 99 a 2011, este índice IGPDI mais 6, ele variou 589. Nesse período, a inflação brasileira foi de 133%. Se eu descontar um do outro, eu vou ver o tamanho do juro, 456 pontos percentuais decorrentes especificamente de juros. Nós estamos sendo expropriados. Isto para quem assinou contrato abaixo de 6%. Se nós pegarmos o município de São Paulo, que assinou com 9%, é uma coisa fantástica, apavorante. Bom, eu quero agradecer a presença do Dr. João Pedro Casarotto, muito importante, tecnicamente muito bom a análise do senhor aqui. Muito obrigado pela participação no programa. Eu que agradeço, é uma honra muito grande em participar desse programa tão importante. Tá certo. Daniel Messac, suas considerações finais, seu convite aí para o pessoal participar amanhã do fórum. Bem, eu quero agradecer que essa oportunidade de estar aqui, agraciado com a presença do deputado Venâncio, também aqui o Dr. João Pedro, e quero reforçar o convite para que você que está nos assistindo hoje possa estar amanhã na Assembleia participando conosco, porque eu entendo que isso é importante para o nosso Estado. Você possa se unir a nós nessa luta, porque juntos eu tenho certeza que nós chegaremos lá. Tá certo. Obrigado pela sua presença. Ulisses, boa noite. Boa noite, João. Obrigado ao Dr. João Pedro, ao deputado Daniel Messac, e também um abraço especial para você, nosso telespectador. Pois é, eu quero agradecer a presença do deputado Venâncio Fonseca, lá de Sergipe, nos agraciou aqui com a participação também do programa. O Dr. João Pedro, muito bom, tecnicamente fez uma belíssima explanação aqui no nosso programa. Nosso deputado, excelente deputado Daniel Messac. E a você, telespectador, que esteve conosco aqui no programa Canal Aberto, o convite para estar conosco na próxima segunda-feira, às 22h30. Até lá, boa noite, obrigado pela audiência.